Primeira aula, aula inicial do regime jurídico da Prefeitura Municipal de Cruz Alta para o concurso. Vamos estar vendo aí os principais pontos iniciais dessa lei importante para o seu concurso. Das disposições, servidor público, para os efeitos desta lei, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Eu já deixo a primeira dica: quando você está estudando legislação, é interessante você frisar, você marcar aí na tua lei a parte principal do artigo, do que o artigo está se tratando, tá? E o conceito do que o artigo está se tratando. Então, esse artigo, como exemplo, o artigo número 2, esse artigo está tratando sobre o conceito de servidor público, e a parte fundamental do conceito é pessoa legalmente investida em cargo público. Então, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndios correspondentes para ser provido o exercício por um titular na forma estabelecida em lei. E os provimentos dos cargos públicos, eles são de forma efetiva e em comissão. A investidura de cargo público em provimento efetivo dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Para ingressar em cargos públicos, e esses cargos são de provimento efetivo, vai ser necessário o candidato prestar um concurso público. E como é o ingresso no serviço público? Quais são os requisitos para ingressar no serviço público? Possuir nacionalidade brasileira, ter quitação militar e eleitoral, idade mínima de 18 anos, e aqui em 2020 foi feita uma redação complementar, a 18 anos até a data da posse. Estar em gozo dos direitos políticos, aptidão física e mental, e atender aqueles requisitos necessários para cada cargo. Como será que a banca pode cobrar esses artigos aí na prova, tá? Ela pode colocar assim: são requisitos para ingresso no serviço público: nacionalidade brasileira ou portuguesa, ter idade mínima de 21 anos, ter aptidão física somente. A banca pode colocar palavras adicionais ou palavras contrárias com a realidade aqui da legislação para confundir o candidato. Então, tu tem que ter uma noção básica de cada artigo principal aí para te conseguir acertar questões na prova. Continuando aqui, ponto bem essencial também são as formas de provimento, tá? Elas são 6 aqui na Prefeitura de Cruz Alta: nomeação, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento, recondução e transformação. Também é muito importante você saber o conceito de cada uma delas, o significado de cada uma delas. A banca também pode estar colocando o conceito de uma para outra, comparando uma e outra. Desta forma, ela pode estar fazendo várias questões aí de diferentes formas. A nomeação ela é feita ou em caráter efetivo ou em comissão. Quando é em caráter efetivo, é para aqueles candidatos que são aprovados em cargo público, em concurso público, tá? E os cargos em comissão, a nomeação em comissão, é feito para tratar os cargos de confiança, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Perfeito, pessoal. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Já deixa o like aí, já coloca nos comentários para qual card tu vai estar inscrito, e isso vai estar ajudando a divulgar esse vídeo, divulgando o meu canal. Isso vai estar ajudando na divulgação geral dos meus vídeos. Readaptação é a investidura do servidor estável em cargo de atribuições e responsabilidades mais compatíveis com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. O que quer dizer isso? No momento que o servidor ingressou no serviço público, passou alguns anos e ele acabou sofrendo alguma incapacidade, alguma limitação física ou mental, a administração pública vai estar readaptando esse servidor a uma função mais adequada à sua realidade atual. Já a reintegração é o retorno do servidor demitido ao cargo anterior ocupado, em consequência de decisão administrativa, judicial ou ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento, tá? Então, quando o servidor ele foi demitido,
e essa demissão ela foi anulada, então ocorre a reintegração do servidor no cargo que ele estava anteriormente. Reversão, retorno à atividade do servidor aposentado, quando verificada a insubsistência dos motivos determinantes da sua aposentadoria. Então, se por alguma forma, por algum motivo, não vale mais essa aposentadoria do servidor, ele acaba sendo revertido para o seu cargo. Aproveitamento, retorno à atividade do servidor em disponibilidade, encargo e atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado a critério da administração. Normalmente esse aproveitamento ocorre quando existe a extinção de um cargo, tá? A administração não necessita mais de determinado cargo e aí esse servidor ele vai ser aproveitado num cargo semelhante. Recondução, retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em decorrência de reintegração do anterior titular do cargo. Então, se algum servidor ele é reintegrado ao seu cargo e nessa vaga já existe um servidor que estava nessa vaga, esse servidor ele vai ser reconduzido, tá? Ele vai ter que ser reconduzido para outro cargo. E a parte da vacância, nós estávamos tratando ali das formas de provimento, que é a maneira de ingressar nos cargos públicos, e a parte da vacância é a saída dos servidores do cargo público. Então, nós temos a exoneração, a demissão, readaptação, recondução, falecimento, posse em outro cargo inacumulável e aposentadoria. A exoneração ela pode se dar a pedido do servidor ou ex officio quando se tratar de cargo em comissão, não forem satisfeitas as condições do estágio probatório ou ocorrer posse de servidor não estável em outro cargo inacumulável. Remoção, como que se dá a remoção? É através do deslocamento do servidor com ou sem mudança de sede. E essa remoção ela pode ocorrer de duas formas. Uma repartição para outra ou de uma unidade de trabalho para outro. Vejam, né, pessoal, que conforme a gente vai estudando, é interessante fazer essas marcações, até mesmo para o nosso cérebro ir adquirindo e até mesmo para ajudar a fixação dos conteúdos na nossa memória de longo prazo. Quando tu faz a primeira leitura, tu já deve ir marcando o assunto-chave e o conceito-chave de cada artigo, e quando tu for fazer a revisão, tu não vai precisar ler tudo, vai apenas revisar conceitos principais de cada artigo, tornando a tua revisão mais rápida, tá? Redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo de um quadro de pessoal para o outro do mesmo poder, desde que os planos de cargos e os vencimentos sejam idênticos. Um artigo-chave aqui sobre concurso público, tá? O objetivo do concurso público é selecionar candidatos à nomeação em cargos de provimento efetivo, podendo ser de provas ou provas e títulos. Os portadores de deficiência são assegurados o direito de concorrer nos cargos públicos para provimento de cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. Prazo de validade. Qual o prazo de validade de concurso? O prazo de validade de concurso é até 2 anos. Será de 2 anos, tá? Podendo ser prorrogado uma vez por igual período, face a conveniência e interesse do município. Pessoal, datas. Datas também é algo muito interessante que as bancas gostam de cobrar. Então, aqui no município de Cruz Alta, nós temos 15 dias para a posse. Aqui no município de Cruz Alta nós temos 15 dias para a posse, mais adiante vamos ver sobre o exercício, que são 5 dias. A posse é a investidura em cargo público com aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, formalizada mediante termo de compromisso. Essa posse ela se dá em 15 dias, prorrogado por igual período. São competentes para dar posse prefeito municipal, os titulares de cargo de sua imediata confiança, presidente da Câmara Municipal, os subordinados e hierárquicos,
secretário municipal da administração nos demais casos. Exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, dar-se-á no prazo de 5 dias, tá? Lembrando que a posse ela se dá em 15 dias e pode haver uma prorrogação. E o exercício não contempla a prorrogação. Compete à chefia imediata da unidade administrativa, onde for lotado o servidor, dar-lhe exercício ao dirigente da equipe de recursos humanos, providenciar e ao dirigente da equipe de recursos humanos providenciar os elementos necessários à complementação dos assentos funcionais. O servidor poderá afastar-se, tá, para estudo de missão científica, cultural ou artística, para missão especial de interesse do município ou colocação à disposição. Salvo nos casos previstos dessa lei, o servidor que interrompe o exercício por mais de 30 dias consecutivos será demitido por abandono de cargo. São estáveis após 3 anos de efetivo os servidores nomeados para o cargo provimento de efetivo em virtude de concurso público. O servidor só perderá o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurado ampla defesa, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Certo, pessoal? Chegamos ao final aqui da primeira aula, da primeira parte do regime jurídico. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixe seu like, comenta aí o que você achou sobre esse vídeo. Nos vemos na próxima aula. Fica com Deus e até a próxima.